Olá, meu nome é Kevin Jordan e eu vim apresentar esse artigo hoje, dimorfismos de cores em peixes labrídea como uma adaptação à vida em recifes de corais. Bom, o artigo começa abrindo dizendo que traços sexuais secundários, como dimorfismo de cores, evoluem no contexto de interações complexas entre a seleção natural e a sexual. Essas pressões pela seleção natural, elas entram em conflito com as pressões da seleção sexual por causa da sua conspicuidade, favorecendo assim a coloração críptica e a ornamentação reduzida. A interação entre essas formas de seleção e seus efeitos relativos pode variar a expressão do dimorfismo sexual de cores dentro e entre espécies, gerando assim uma diversidade fenotípica. Já se sabe que os índices de seleção sexual, como o sistema de acasalamento, paternidade extrapar e dimorfismo de tamanho sexual, estão correlacionados com a evolução do dimorfismo sexual de cor em uma ampla gama de táxons. As pesquisas mais recentes, elas se concentram mais nos motores ecológicos da evolução do sinal visual, digo. Os sinais visuais, eles se adaptam às propriedades físicas do microhabitat, incluindo aí o meio de transmissão do sinal, as condições de luz do ambiente e o fundo contra o qual o sinal é percebido. A complexidade estrutural do habitat também pode ser um componente ambiental importante na evolução dos sinais visuais por meio dos seus efeitos nas condições de luz e de fundo, bem também como a disponibilidade de abrigo. Portanto, essas pressões seletivas relacionadas a habitats podem desempenhar um papel importante na evolução dos sinais visuais conspícuos e sexualmente selecionados, agindo tanto na transmissão do sinal quanto na vulnerabilidade à predação. Alternativamente, o uso diferencial de habitat por machos e fêmeas, a definição de nicho sexual, pode resultar em um dimorfismo de cor sexual na ausência da seleção sexual. Somando-se à complexidade, o dimorfismo sexual de cores pode ser fixo, dinâmico ou expresso ontogeneticamente. Mudança de conta genética que ocorre com o tamanho e com a idade em um ou ambos os sexos, resultando assim em um dimorfismo sexual de cores que já foi documentado aí em vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, mas ainda assim parece que é um fenômeno mal compreendido. A pressão de predação e a vulnerabilidade também mudam com o tamanho e o estágio de vida. Portanto, a seleção mediada por predadores pode ser particularmente importante na evolução do dimorfismo sexual de cores ontogenético. Alternativamente, em espécies com fases distintas de cores, em suas fases juvenis e adultas, uma mudança na sensibilidade do cromatóforo aos hormônios sexuais masculinos e femininos pode resultar na perda de mudança na conta genética em apenas um sexo. Os papéis relativos da seleção natural sexual e sua interação na expressão do dimorfismo sexual de cores ontogenéticas não foram quantificados. É, e eles exploram isso em um grupo de peixes, os Labridae. Aqui a gente tem uma imagenzinha assim do cromatóforo, só para ilustrar. Bom, então os labridas aí é a família de peixes que envolve os bodiões e os peixes papagaios. Ela é a segunda maior família de peixes marinhos, com a distribuição global aí, né, abrangendo águas tropicais e águas temperadas.
Trabalhos anteriores previram como a alocação sexual e o sistema de acasalamento interagem com o habitat para influenciar o dimorfismo de cores. Especificamente, o dimorfismo de cores em bodiões e peixes-papagaios tem sido associado a vias de alocação sexual, protogenia, e sistemas de acasalamento, poligenia, que são supostamente mais comuns em recifes de corais. Os labrídeos eles exibem vários tipos de poligenia e protogenia, que evoluíram sinergicamente com base no grau de vantagem do tamanho masculino. Quando há uma combinação de estratégias sexuais, onde a fêmea escolhe os machos, o dimorfismo de cor é mais acentuado. As propriedades físicas dos recifes de coral, incluindo sua água oligotrófica límpida, luz ambiente brilhante e radiância de fundo, podem facilitar o aprimoramento da percepção visual e da sinalização, que pode resultar na evolução adaptativa de dimorfismo de cores nítido. Os recifes de corais são ambientes coloridos e os peixes que também são coloridos, eles podem ser menos conspícuos quando vistos contra um fundo de recife de corais. Alternativamente, a complexidade estrutural dos recifes de coral pode fornecer refúgio importante na forma de barreiras físicas para peixes conspícuos capazes de entrar na construção cavernosa. Bom, e nos objetivos eles desenrolam a importância relativa da alocação sexual, sistema de acasalamento e habitat, e exploram as maneiras como eles interagem para moldar a evolução do dimorfismo de cores em bodiões e peixes-papagaios. E aí eles usaram métodos comparativos para, primeiro, testar associações previstas entre estratégias sexuais que promoveriam a evolução do dimorfismo de cores nítido. Segundo, determinar se o dimorfismo de cores evoluiu de acordo com processos estocásticos ou dependentes de características e quantificar a influência relativa da alocação sexual, sistema de acasalamento e associação de habitat na evolução do dimorfismo de cores. E terceiro, determinar se a forma dominante de seleção produz efeitos consistentes entre as fases de cores e entre as regiões do corpo. Eles então usaram 346 espécies, pegaram no banco de dados, onde 17% eles tinham dimorfismo sexual de cores completo, eles possuíam mesmo o dimorfismo de cores. 34% eles não tinham dimorfismo sexual de cores e 50% estava entre esses dois extremos. E aí eles classificaram essas espécies em três grupos. Espécies que eram exclusivas de corais, espécies que eram associadas a corais e espécies que não eram associadas a corais. E aí eles usaram um conjunto de dados existentes da alocação sexual específico da espécie e sistemas de acasalamento. Vamos para a correlação de características. Para estabelecer esse sistema de acasalamento e de alocação sexual são evolutivamente correlacionados com o habitat, ele usou uma amostra de 1000 árvores filogenéticas mais recentes da família. E para estabelecer se o sistema de acasalamento promove a evolução do dimorfismo de cores, se isso está associado com os habitats, ele testou a correlação entre a exclusividade de coral com a protogenia diândrica, que para quem não sabe tem ali embaixo, que é quando machos nascem na população ou a fêmea se torna um macho, e também com a poligenia Leclerc, que seria machos adultos que estabelecem territórios temporários para as fêmeas visitarem e acasalar.
Ajuste do modo evolutivo. E aí ele simulou o histórico de características para associar os hábitats. Usou uma subamostra aleatória de 121 árvores que estão aqui na direita. A D, a contribuição da profundidade. Para saber se a profundidade pode ser um fator subjacente que impulsiona o efeito da associação de recifes de corais, eles analisaram a profundidade mínima, média e máxima registrada nas páginas de espécies da IUCN. Para as pressões seletivas específicas de fase do corpo, eles registraram a presença de cores associadas a diferentes moléculas produtoras de peixe, produtoras de cores nos peixes, na sua fase inicial e adulta. E os grupos de cores, pigmentos e cromatóforos que eles pegaram foi melanóforos, com eumelanina, que seriam as cores preta e marrom, leucóforos contendo purinas que dispersam luz e parecem esbranquiçados. Então a gente tem as cores mais brancas. Xantóforos contendo pigmentos de pteridina, que são os amarelos, que eu coloquei laranja porque se eu colocasse amarelo ali não daria para ler. Eritróforos contendo os carotenoides, que eles são vermelho ou laranja. Iridóforos, que refletem a luz produzindo cores azuis ou verdes. E aí inclui aí também o azul, ou o roxo. Então, usando os dados de dimorfismos de cores, foi testado se a probabilidade de observar o dimorfismo para cada corpo e região das nadadeiras varia de acordo com a associação de recife de corais. Correlações evolutivas. Testes não mostram suporte para evolução correlacionada de poligenia Leclerc ou protogenia diândrica e exclusividade de recifes de corais, contestando assim uma explicação comum para o aparecimento de dimorfismo de cores nítido em espécies de peixes de corais. Resultados mostram que esses fatores podem variar entre os tipos de habitat e que o próprio tipo de habitat não determina a influência que os fatores ecológicos podem ter no sistema de acasalamento ou na alocação sexual. Evolução adaptativa do dimorfismo de cores. Modelos evolutivos que melhor se ajustam a dimorfismos de cores indicam que dentro de bodiões e peixes de papagaio, o dimorfismo de cores evoluiu adaptativamente dependente da alocação sexual, sistema de acasalamento e associação de habitat. As estimativas do modelo concordam com as previsões de que a protogenia diândrica, a poligenia Leclerc e a exclusividade de recife de coral favorecem a evolução do dimorfismo de cores nítido. Bom, então aqui a gente tem esse gráfico, onde no eixo Y a gente tem um aumento do dimorfismo de cores, e no eixo X a gente tem as três classificações que eles usaram. Aqui na esquerda tem o habitat, no meio tem o sistema de acasalamento, e na direita tem a alocação sexual. Cada barrinha, cada coisinha, cada cor diferente é uma coisa diferente em cada uma das três classificações. Na primeira, o preto seriam os peixes não associados a corais, o cinza seriam os associados a corais e o vermelho seriam os exclusivos de corais. Já no sistema de acasalamento, o preto são os promíscuos, os cinzas são os harêmicos e os vermelhos são a poligenia Leclerc. E aqui na alocação sexual a gente tem o preto que é o gonórico, o cinza que é monândrico e vermelho que é diândrico. Então aqui no habitat a gente vê que não há muito aumento no dimorfismo de cores, principalmente nos que são exclusivos de corais. E aí ele vai dar uma olhada nisso, ali na discussão. Bom, curiosamente, os resultados, como eu disse, indicam que o dimorfismo de cores mais nítido evoluiu em linhagens encontradas exclusivamente em recifes de coral. E das três características examinadas, a associação de habitat explica melhor a evolução do dimorfismo de cores. Esses resultados, coletivamente, eles mostram que as pressões de seleção específicas para recifes de coral
promovem a evolução do dimorfismo de cor e que esses efeitos são separados de quaisquer efeitos de alocação do sexo ou sistema de acasalamento. Bom, então aqui nesse gráfico a gente tem os peixes da fase inicial. No eixo Y a gente tem a proporção observada e no eixo X a gente tem as cores que foram observadas nos peixes da fase inicial. Então a gente tem aqui na barra preta as espécies que não estão associadas a corais, na barra cinza as espécies associadas a corais e na vermelha as espécies que são exclusivas dos corais. E não foi encontrada diferença entre os peixes da fase inicial, sugerindo que sugerindo que a seleção que atua na evolução da coloração dos peixes na fase inicial não varia com a associação do recife de coral. Já nesse segundo gráfico a gente tem os peixes na fase terminal, na fase adulta. Então a mesma coisa, no eixo Y proporção observada, no eixo X as cores. E a gente vê que tem uma variação maior entre os peixes dos três tipos de hábitats. A gente pode ver no marrom e preto que eles têm variações diferentes, todos têm variações diferentes. A probabilidade de observar o branco em peixes da fase terminal diminui significativamente com o aumento da associação de recifes de coral, enquanto a probabilidade de observar as cores azuis e verde aumenta. Bom, a cor branca foi observada em 92% dos peixes da fase inicial, geralmente expressa como componente-chave contra o contra-sombreamento, que é uma tática importante da camuflagem animal. Já o azul é a cor de sinalização importante, que é a que tem mais contraste contra o fundo dos recifes de corais, que é todo colorido, né? As espécies exclusivas dos recifes de corais são especialistas em habitats na qual os seus sinais visuais eles têm que se adequar às condições ambientais, né? Que apresentam profundidades rasas e águas límpidas e oligotróficas. Os gradientes de luz impulsionados por mudanças na profundidade e turbidez são conhecidos por influenciar a evolução da percepção visual e sinais de cores em peixes. Levando em conta o efeito do habitat, não foi encontrado nenhum efeito significativo na profundidade, mínimo, ponto médio ou máximo, do dimorfismo de cores. Isso reflete uma falta de variação na profundidade no cujos dados 95, no conjunto de dados, 95% da profundidade mínima estavam entre 0 e 5 metros, enquanto 60% das profundidades máximas estavam entre 10 e 30 metros. Apesar do resultado de peixes em fase adulta, em recifes de corais exibirem cores que contrastam com o fundo, muitos librídeos perdem a visibilidade de sua coloração com aumento de distância de visualização devido ao borramento dos elementos do padrão e ao efeito aditivo das cores. Portanto, quando visto por predadores localizados mais distantemente, muitos librídeos, independente do habitat, podem ser crípticos. Peixes com dimorfismo de cores que vivem em hábitats diferentes dos recifes de corais compensam restringindo dimorfismos de cor a regiões do corpo mais facilmente ocultas. Os peixes não associados a recifes de corais, eles são menos propensos a ter dimorfismos de cores em lugares expostos do que peixes associados a recifes de corais. Igualmente propensos a ter dimorfismo de cores em lugares escondidos, que normalmente permanecem dobrados contra seus corpos, a menos que não sinalizem ativamente.
Os resultados sugerem que os peixes que vivem longe do refúgio estrutural fornecido pelos recifes de corais mitigam seu risco de predação, restringindo suas cores conspícuas às regiões do corpo que permitem a sinalização controlada. E para concluir, os resultados mostram que o dimorfismo de cores se adapta melhor às condições específicas do habitat, onde os recifes de coral fornecem um ambiente ideal para a evolução dos sinais visuais conspícuos. A água límpida melhora a percepção visual das cores azuis que contrastam com o fundo, enquanto a complexidade estrutural dos recifes de corais cria sólidas barreiras que fornecem refúgio para peixes de cores conspícuas. Juntas, essas características únicas levaram à evolução do dimorfismo de cores nítidas em bodiões e peixes-papagaio nos recifes de corais e contribuíram para a diversidade dos padrões de cores ousados e bizarros tão admirados entre os peixes dos recifes de corais. E é isso aí. Obrigado.